Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre rejeição e como se curar desse mal que é a rejeição, como encontrar a cura da rejeição. É interessante porque a rejeição é algo que é vivido por todas as pessoas. Não existe aquele estereótipo de que apenas um grupo de pessoas, apenas um indivíduo que sofre desse mal. Mas é claro que à medida em que as coisas vão acontecendo, as pessoas elas sofrem uns menos, outros mais e acabam replicando isso durante a sua vida também, alguns repetindo isso por toda a vida, ao longo de sua vida, repetindo o ciclo da rejeição, outros conseguem superar esse problema e realizarem, terem um comportamento que não seja aquele comportamento da repetição do padrão da rejeição. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns temas, porque a rejeição ela sempre acontece, ela sempre ataca uma pessoa através justamente do comportamento emanado por uma autoridade na vida da pessoa. Então a pessoa muitas das vezes ela é rejeitada por alguém da própria família, seja um pai, uma mãe, um tio, um avô, ou às vezes um professor. Mas é interessante a gente ter em mente que a rejeição ela sempre é algo que é atacado às pessoas, às vezes, muitas das vezes de forma inconsciente, porque a pessoa não sabe muitas das vezes que por aquele comportamento dela, ela está ferindo a outra pessoa, provocando ali uma ferida emocional chamada rejeição, porque ela também sofreu na vida dela rejeição. E muitas das vezes o que acontece com o rejeitado é justamente replicar, repetir aquele comportamento, porque ele entende que aquele comportamento é algo normal. É algo que ele viu uma autoridade na vida dele fazer, ele viu um pai, uma mãe, e aí ele entendeu, ele introspectou aquilo no seu interior como algo natural, como algo a ser seguido, como um modelo aprendido ali pela sua mente. Porque na realidade a nossa mente ela aprende de três formas: pela repetição, pelo erro e pelo modelo. Então quando a pessoa ela vê aquela cena, aquele comportamento sendo repetido inúmeras vezes pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pelo professor, ela acaba entendendo o comportamento como algo natural, como algo normal. E muitas das vezes também ela aprende através do modelo, porque as autoridades na vida, as pessoas adultas, são para as crianças ali um modelo de vida para elas, e quando elas veem o comportamento de um adulto fazer, elas também aprendem porque é um modelo. E muitas das vezes esse comportamento ele é a rejeição. O que acontece? Muitas das vezes, principalmente nas décadas passadas, as pessoas elas não eram ensinadas a lidar com as pessoas. Os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não eram pessoas cuja sociedade, cuja escola se importava com os padrões emocionais, com os padrões mentais, com os comportamentos. E em virtude disso, acabavam ensinando ou orientando essas pessoas de uma maneira inapropriada, inadequada. E aí surgiam pessoas que não sabiam lidar com outras pessoas, não sabiam lidar com outros seres humanos, e às vezes quando iam lidar, lidavam de uma forma inadequada, inapropriada, acometendo inclusive esse comportamento que é a rejeição. E aí comportamento pelo qual que foi se transmitindo pelas gerações, justamente através do aprendizado, da repetição e do modelo. E nessa oportunidade nós vamos então aprender como que nós vamos sair desse padrão, como que nós vamos quebrar esse padrão nas nossas vidas, como que nós vamos nos curar da rejeição, porque Deus quer para nós algo maravilhoso, algo grandioso. A rejeição não é um processo criado por Deus. E Deus ele não quer que você continue a sua vida replicando esse modelo na sua vida e repassando
para gerações futuras. Ele quer encerrar esse ciclo maldito de comportamento que vem atrasando a sua vida, e muitas das vezes você não sabe o motivo pelo qual que você está tendo aí problemas nos relacionamentos, problemas no trabalho, problemas nos projetos em que você tem na vida, muitas das vezes problemas inclusive em não terminar aquilo que você começa, fruto de uma mente rejeitada. E para que a gente possa tratar desse assunto da rejeição na data de hoje, eu gostaria de pegar um personagem bíblico muito interessante, Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. Ele tinha uma linhagem real. E Mefibosete, em circunstâncias que ocorreram da vida, ele se tornou uma pessoa rejeitada. E no final, Deus restaurou Mefibosete através da vida de Davi. E aí eu te convido então para que nós possamos ler 2 Samuel, capítulo 4, verso de número 4, para que nós então pudéssemos iniciar um entendimento do que ocorreu com Mefibosete. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o nome dele era Mefibosete. Bom, veja bem que nessa passagem conta a história de que o rei Saul, avô de Mefibosete, e o seu pai Jonatas haviam morrido no campo de batalha. Saul havia se distanciado de Deus quando ele se colocou como rei de Israel, quando ele foi ungido como rei de Israel. Ele era bom aos olhos do Senhor, mas o poder ali, a coroa, acabou subindo a sua cabeça. E à medida em que os anos foram passando, ele já foi cada vez mais se distanciando de Deus, até o momento em que Deus então o desabençoou, até que Deus então ungiu um novo rei, ungiu Davi, porque realmente Saul já não servia naquele momento para continuar guiando o povo de Deus. Então, nesse determinado momento, naquela batalha, Israel estava em desvantagem, estava perdendo a batalha, e Jonas e Saul vieram então a falecer no campo de batalha. Quando essa notícia chegou na cidade, quando essa notícia chegou em Israel, a população ficou apavorada, pois agora os inimigos de Israel haviam vencido a batalha. O rei estava morto, eles estavam sem liderança. O herdeiro do rei, a monarquia, ela tem a regra de que é sanguínea, os herdeiros de quem detém o trono são os filhos, os primogênitos do rei. Mas naquele momento Israel havia ficado órfão não apenas do seu rei, mas também do herdeiro, do primogênito ali principal, que era Jonatas. O filho de Jonatas, ele tinha 5 anos, então não tinha capacidade nenhuma de liderar o povo ali naquele momento. Então havia ali uma grande confusão, e realmente o povo estava com medo ali da retaliação, de que os inimigos chegassem até a cidade, chegassem até a capital onde vivia a monarquia, e pudessem ali realmente saquear a cidade, abusar das mulheres, enfim. E naquele momento, a babá, a ama de Mefibosete, trazendo para os dias de hoje a babá de Mefibosete, então pegou ele pelo colo, e aí ela saiu correndo, apavorada, com medo de que os inimigos pudessem chegar rapidamente à cidade, já que não havia a liderança, o exército havia sido dizimado na batalha. E de repente, naquela correria, naquela confusão,
ela deixa Mefibosete cair, e Mefibosete naquele momento ele se torna coxo, né? Ele causa ali um problema nos seus pés, e naquele momento a medicina naquela época não era a medicina de hoje, provavelmente ao cair ele tinha quebrado ali os 2 pés, e desde então ele se permaneceu aleijado, né? Ele não conseguia mais caminhar com as próprias pernas. E ali os anos foram transcorrendo, Davi assumiu o trono de Israel. Davi já havia sido ungido anteriormente, inclusive mesmo enquanto Saul ainda era rei de Israel, Davi já havia sido ungido, mas ele não tinha tomado nenhuma atitude para retirar Saul do trono. Ele entendia que tudo iria acontecer de forma natural, que Deus já havia preparado todas as coisas. E assim o foi, com a morte de Saul, com a morte de Jonatas. Então o campo ficou livre, Davi assumiu o trono de Israel e começou então a governar, a liderar o povo de Deus. E naquele momento houve uma passagem muito interessante, porque Davi, de repente, ele para e pensa: poxa, mas será que não há nem mais um parente de Saul, não há nem mais um parente de Jonatas? E aí a gente lê também essa passagem aqui em 2 Samuel capítulo 9, onde a gente pode entender um pouco melhor como que ocorreu essa história. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Ló-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao seu filho, ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Veja aqui que Mefibosete, com 5 anos de idade, havia ficado aleijado. E nesse momento dessa passagem, quando a gente faz a leitura, a gente percebe que Mefibosete já era adulto, já tinha até filho. Então, provavelmente, daquele período dos 5 anos de idade, quando ele ficou aleijado, até a vida adulta, Mefibosete foi vivendo uma vida de rejeição. E por que uma vida de rejeição? Mefibosete, ali aos 5 anos de idade, ele sofreu dois processos de rejeição em seguida. Primeiro, ao tomar conhecimento da morte de seu avô e da morte de seu pai, ficando então órfão, ficando então aos cuidados de sua ama.
que nós podemos dizer nos dias de hoje, babá. Veja bem que naquele momento ali, Mefibosete já sofria o processo de rejeição da alma ao ficar órfão, mas também a rejeição física, pois havia se tornado uma pessoa aleijada, e uma pessoa aleijada, muitas das vezes aos olhos da sociedade, principalmente daquela época, eram pessoas separadas da sociedade, eram pessoas que não participavam, de forma plena da sociedade. E ali a gente vê, então, começa a ver em Mefibosete umas características da pessoa rejeitada. Porque o que acontece com uma pessoa quando ela sofre de rejeição? A pessoa, quando ela sofre de rejeição, ela sofre uma ferida na alma. É como se a pessoa recebesse um soco no braço e naquele momento ali causa dor. Às vezes o braço pode ficar roxo por uns dias, mas aquela roxidão ela passa, aquela dor física passa, mas na memória, a dor emocional, a dor da alma, ela permanece, ela continua. Então todas as vezes que a pessoa se depara com algo de forma que ela possa vir a tomar um outro soco no braço, ela se recolhe, ela se encolhe, ela se protege. Ela tem então um comportamento de evitar de todo custo de tomar outro soco no braço, porque ela pode vir a se ferir de novo, e tudo que o rejeitado menos quer é se ferir de novo. Então o problema é que o rejeitado, ele acaba se transformando em duas coisas: em vítima, e ele é vítima, mas o comportamento de vítima, que é o pior, e o rebelde, que é realmente não respeitar mais a autoridade. O rejeitado, ele tem que entender, e as pessoas têm que entender, que quem sofre rejeição sempre é vítima. Uma criança de 5 anos não pediu para se tornar órfã. Uma criança de 5 anos não pediu para se tornar aleijada. Passando para os dias de hoje, crianças não pediram para os pais se divorciarem, crianças não pediram para que um professor falasse de forma inapropriada, causando uma ferida na alma. Crianças não pediam para poder começar a trabalhar cedo, trocar o momento de entretenimento, o momento de brincadeiras, o momento lúdico da infância pelo trabalho. Só que isso foram circunstâncias da vida impostas a essas crianças, e elas se tornaram vítimas dessas circunstâncias. E o problema é que a pessoa vítima dessa circunstância, ela reage então dessas duas maneiras, se tornando uma vítima que em todo momento se recolhe, se protege, pelo medo de ser rejeitada novamente. Então agora ela não pode ver uma situação parecida com aquela em que ela sofreu a rejeição, que ela já se recolhe, que ela já se traumatiza, ela já se esconde. Às vezes ela tomou um soco no braço, agora toda vez que ela vê um agressor parecido com aquele que bateu no braço dela, ela já começa na mente dela a se proteger, a se esconder. Às vezes a pessoa só é parecida, não vai fazer mal nenhum para ela, mas ela já começa a ter o comportamento de se recolher, de se reprimir, o comportamento de já buscar evitar de todo momento ser vista pelo aquele potencial agressor que ela criou a história na mente dela. E existe o outro comportamento do rebelde. Como eu disse no início, a rejeição sempre é praticada por pessoas que são autoridades na vida daquela pessoa. E aí o que é o rebelde? O rebelde é justamente ele não respeitar mais autoridade nenhuma, porque na mente dele, ele já cria a situação: bom, se eu não respeito a autoridade, eles não vão me rejeitar. E aí eu venço a situação, porque na realidade eu não respeito a polícia, eu não respeito o prefeito, não respeito o pastor, não respeito ninguém,
mais que autoridade na minha vida, não respeito o professor, não respeito mais as leis, mais as regras, e aí eu não me firo mais. O problema é que os dois modos de comportamento, tanto aquele vítima, né, que se reprime, que se esconde, que se afasta, como aquele que se rebela, são comportamentos inadequados. São comportamentos que as pessoas criam na mente dela numa situação de defensiva, mas são comportamentos que acabam gerando outros comportamentos que são inadequados, inapropriados e não permitem com que a pessoa avance mais. Essas pessoas, elas se tornam dependentes de outras pessoas. Elas acham então que elas não são suficientes em si. As pessoas acham que às vezes elas não têm a inteligência suficiente, a competência suficiente para propor inovações, e elas vivem então na dependência de outras pessoas, fazerem, criarem, inovarem. Ou às vezes a pessoa sempre se rebela, porque ela quer então, através da rebelião, evitar sofrer novamente. Muitas das vezes as pessoas, elas querem fazer parte dos grupos, os grupos da sociedade, as panelinhas propriamente ditas, e aí às vezes a pessoa nem quer ter ali o comportamento. Um exemplo, aquele grupo ali, todo mundo tem tatuagem e a pessoa não tem tatuagem, então ela acha que para ela fazer parte do grupo, ela então tem que fazer uma tatuagem. Mas ela, por si só, pensando dentro de si, ela não queria ter tatuagem. Mas aí ela vai lá, faz a tatuagem para ela poder ser aceita naquele grupo. É um comportamento de rejeição. Às vezes você está vestindo aí uma roupa agora que você nem gosta de vestir essa roupa. Mas é o padrão do local onde você frequenta, é o padrão do grupo onde você se relaciona. E aí se você se veste de forma diferente, o grupo te rejeita e você não quer ser rejeitado, então você prefere se vestir conforme a imposição do grupo do que conforme a sua consciência, conforme você quer. Então esses comportamentos são comportamentos que o rejeitado acaba criando essa codependência em relação às coisas, às pessoas, justamente porque ele não consegue entender que dentro dele, que a conexão dele com Deus, e que Deus tem uma história de vida para ele, em que Deus é o narrador da história dele, ele é o ator da história, mas ele não entende isso, porque ele não quer ser rejeitado de novo, ele queria aquela capa de proteção. O que é a moda? A roupa da moda agora é isso, o corte de cabelo da moda agora é esse, o aplicativo da moda agora é esse. Aí a pessoa, para poder ser aceita ali no grupo social dela, então ela quer andar na moda. Padrão criado por outros, padrões criados por outras pessoas, padrões criados pela indústria, para forçar as pessoas a consumirem, as pessoas a serem aceitas pelo meio, serem aceitas pela sociedade. Afinal de contas, se ele está na moda, ele está dentro do padrão que é aceito pela sociedade. Comportamento de rejeição, muito bem utilizado inclusive pela indústria, porque a indústria sabe o quanto que são milhões e milhões de rejeitados por mundo afora. Na hora que ela lança um padrão, todo mundo quer então fazer parte desse padrão, porque eles não querem ser rejeitados novamente. O problema é que essa codependência em relação às outras pessoas faz então aquele indivíduo que foi rejeitado querer viver segundo o padrão dos outros, se torna escravo da opinião das outras pessoas. Fulano pensa assim, então eu não vou fazer porque fulano pensa dessa forma. Eu não vou agir desse jeito porque fulano condena. A sociedade pensa dessa forma, então eu tenho que agir conforme os ditames da sociedade, porque se eu viver marginalizado da sociedade, a opinião dos outros vai me afetar. O problema de uma pessoa rejeitada. Muitas das vezes a pessoa dentro de si, quando ela se conhece, quando ela faz um processo de autoconhecimento e ela tem claro na vida dela realmente aquilo que ela quer, e ela se identifica que o comportamento dela,
aquilo que ela está tendo em relação à sociedade é diferente, ela abre mão de fazer aquilo que ela quer, das coisas que ela planeja, das coisas que ela deseja, das coisas que são claras para ela que ela poderia alcançar a felicidade, mas ela abre mão disso tudo para viver um padrão segundo as outras pessoas. E era isso que Mefibosete vivia, porque Mefibosete, a partir do momento que se tornou uma pessoa aleijada, viveu na dependência dos outros, porque ele tinha que ser carregado. Às vezes Mefibosete queria ir para a direita e levaram ele para a esquerda, porque ele tinha que ser carregado, ele não tinha mais a opção, a opinião própria, vivia a dependência dos outros. Às vezes Mefibosete queria ir para ali, mas ele não pôde ir para ali porque não teve ninguém para carregá-lo. Quando Davi chamou ele para ele poder ser contemplado ali com a benevolência de Deus, segundo as palavras de Davi, ele teve que ser buscado, alguém teve que ir até ele, buscá-lo para ele se encontrar com Davi, porque Mefibosete não poderia ir com as próprias pernas, era coxo. Esse era o padrão de um rejeitado. E aí a gente vê que Mefibosete, então, quando ele chega até Davi, as palavras que ele diz para ele, a gente vê ali um príncipe, herdeiro do trono de Israel, filho do príncipe Jonatas, neto do rei Saul, falando que ele se achava como um cão morto. E é interessante a gente pegar essa palavra cão, porque hoje cachorrinho é bonitinho, cachorrinho todo mundo gosta de ter em casa, cachorrinho faz parte da família, mas cão naquela época era algo sujo, era algo imundo. Comparava-se cão ao inimigo das nossas vidas, das nossas almas. E ali tinha um príncipe falando ao rei de que ele se encontrava, que ele se achava como um cão morto, porque a rejeição, ela traz isso, esse sentimento para dentro das pessoas. As pessoas se acham incapazes, as pessoas elas se acham indignas da benevolência das outras pessoas. As pessoas que sofrem de rejeição, elas se acham incompetentes, se acham menos inteligentes, se acham menos propensas a ter atitudes para poder desenvolver as coisas. E ali Mefibosete estava nessa situação. Mefibosete ali na presença do rei, ele estava dizendo ao rei que ele não era digno daquelas coisas, porque rejeitado, viveu rejeição desde os 5 anos de idade. E o problema é que o rejeitado, ele sempre distorce a realidade, ele começa a criar histórias. Você já viu aquela situação quando alguém vira para uma pessoa e fala assim: olha, amanhã eu quero falar com você. Poxa, mas amanhã? E aí até chegar o dia de amanhã, a pessoa cria milhões de histórias na cabeça. Parece até o Doutor Estranho ali, criando milhões de histórias na cabeça, e nenhuma delas, na realidade, na hora que conversam, acontece. Por quê? Porque o rejeitado, ele já vai distorcendo a realidade, ele já vai criando história, já vai justificando. Eu imagino que na hora que a pessoa que foi buscar Mefibosete na casa onde ele se encontrava, e que disse a ele que Davi queria que ele fosse até a presença dele, Mefibosete deve ter pensado: meu Deus, como ele me descobriu aqui, eu estou fora da capital, estou em outro lugar, eu sou descendente de Saul, eu da linhagem real de Israel, era para eu ser o rei, e Davi me descobriu, não, ele vai me matar, não, ele vai me colocar na forca, não, ele vai me prender no calabouço. E aí imagino tanto de histórias ali que Mefibosete deve ter imaginado até chegar à presença de Davi. A rejeição, ela faz isso. A rejeição, ela vai criando rótulos, ela vai criando imagem na mente das pessoas, como se elas não fossem dignas de benevolência, dignas de amor, dignas de alguma coisa. E a pessoa,
ela vai se culpando como se ela fosse a culpada. Ela, nossa, eu não posso existir, a culpa é minha. Eu sou um peso para todo mundo, sou um peso para os meus pais, sou um peso para a sociedade, sou um peso. Acontece, meus irmãos, que o fato de ter sido rejeitado não significa que a pessoa é rejeitada. Muitas das vezes as pessoas distorcem isso. Muitas das vezes as pessoas colocam um rótulo, colocam um sobrenome nas outras pessoas, muito em função daquilo que o inimigo das nossas almas quer, que ele quer nos rotular de fracassado, de abusado, de rejeitado. E aí as pessoas ficam, lá vai o João, o abusado, lá já vai o João fracassado, lá vai o Felipe perdedor, lá vai o Paulo enganador. Por quê? Porque na realidade, muitas das vezes, a rejeição acontece, a circunstância da rejeição acontece uma vez na vida da pessoa, ou às vezes algumas vezes na vida da pessoa, mas não é sempre. E o fato é que a pessoa foi rejeitada, sim, ok, foi rejeitada, mas ela não é a pessoa rejeitada, ela não é o sobrenome daquilo que fizeram com ela. Ela não é o sobrenome daquilo que fizeram com ela. As pessoas que fizeram aquele processo de rejeição com aquela pessoa, elas fizeram muitas das vezes até sem saber, de forma inconsciente, replicaram padrões daquilo que aprenderam dos seus pais. Mas o fato é que a pessoa que sofreu a rejeição, ela tem que entender que ela não é rejeitada. Ela foi rejeitada, é diferente. Ela foi fracassada, é diferente. E aí muitas das vezes as pessoas, às vezes, perguntam, olha, fulano foi fazer engenharia, e aí fulano foi fazer engenharia, é uma coisa boa, né? Depende. Fulano foi fazer engenharia por quê? Se fulano foi fazer engenharia porque é algo que ele quis, algo que ele gosta, algo que ele viu que realmente era para a vida dele, ok. Agora, fulano foi fazer engenharia porque o pai dele obrigou a engenharia, opa, vai chegar um momento que aquela engenharia vai se tornar um peso para aquela pessoa, porque ela não fez aquilo que ela realmente queria fazer, aquilo que realmente estava no interior dela, aquilo que ela era apaixonada, aquilo que ela gostaria de fazer, seguir de profissão na vida dela. Fulano não quis fazer faculdade. E aí, é ruim? Depende. Fulano não quis fazer faculdade porque era algo interno dela? Tudo bem. Ela achou um modo de seguir a vida, uma profissão que não necessita de faculdade? Ok, algo que ela deseja. Não fazer faculdade? Ok. Agora, se ela não quer fazer faculdade com medo de ser fracassada nas provas, com medo de ser rejeitada pelas pessoas, com medo de ter que conviver com outras autoridades, professores, diretores, aí não, é um processo de rejeição. Então, na realidade, nós temos que entender, e o rejeitado ele tem que entender que a rejeição foi uma circunstância específica da vida dele, mas não significa que ele tem que viver repetindo esse ciclo. O ciclo da rejeição teve um início e teve um fim e ficou no passado. Mas aquela situação do passado ele não tem que ficar revivendo no momento presente. Ele tem que desapegar daquela circunstância, daquela situação e seguir adiante. Você está falando que ele tem que passar uma borracha no passado dele, naquilo que ele viveu e seguir em frente? Não. No passado ele vai trazer as experiências, os aprendizados, pronto, e acabou. Essas experiências, esses aprendizados é que vão servir para que ele possa se comportar no presente de uma forma melhor, para que ele possa ter um futuro segundo aquilo que ele deseja. Sabendo que o futuro é uma probabilidade, nem tudo que ele deseja vai acontecer. É claro que algumas circunstâncias, quanto mais ele se desenvolver, ele tiver um comportamento para aumentar a probabilidade, as probabilidades maiores, né, de ter um futuro segundo aquilo ele deseja,
com certeza será maior, mas sempre será uma probabilidade. Mas fato é que aquilo que ele viveu no passado, aquelas rejeições dos passados, os traumas, porque aquilo que se viveu no passado são traumas, e aquilo que se vive no futuro é ansiedade, ele tem que entender que são circunstâncias que foram vividas, mas que o presente depende dele, das decisões dele, dos comportamentos dele, e é em função do presente que as coisas vão acontecer em relação a ele no futuro. E é preciso então quebrar esse padrão. As pessoas precisam entender que elas não são narradoras da sua própria história. Deus é o narrador da sua própria história. Nós temos que viver segundo a narração de Deus, segundo o que Deus tem colocado para nós, segundo o que Deus planejou para nós, porque a rejeição, as dificuldades, as aflições na vida, Deus já havia falado que nós viveríamos essas aflições. Mas o fato é que as aflições não é aquilo que nos define. A rejeição, o abandono, o fracasso, não é algo que define uma pessoa. Uma circunstância, a pessoa pode ter sido fracassada, mas isso não quer dizer que ela é fracassada, ela foi. Uma rejeição que ela sofreu no passado não significa que ela é rejeitada, ela foi rejeitada. Uma circunstância de abandono não significa que ela é uma pessoa abandonada, ela foi abandonada. Só que a única coisa que o diabo quer é que nós hoje nos definimos segundo aquilo que fizeram com a gente, o que as pessoas fizeram com a gente. Só que na realidade nós temos que viver segundo a narração de Deus. E Deus diz que nós somos mais do que vencedores. E Deus diz que nós podemos tudo aquilo que nós queremos, que nós almejamos, porque Ele nos fortalece. Então, meus amigos, é importante que a gente entenda que o narrador da nossa história não é aquelas pessoas que causaram circunstâncias que nos trouxeram traumas. Não, os narradores de nossa história é Deus, e nós somos os atores, porque nós então, através dos nossos comportamentos, nós vivemos segundo a direção de Deus, nós vivemos segundo a narração de Deus sobre a nossa vida, porque Deus é que constrói a nossa história. E aí a gente pensa, poxa, mas então como eu me curo de uma rejeição? Bom, primeiro se cura de uma rejeição pela aceitação. Você aceita que você foi rejeitada, mas você entende que você não é rejeitada. Você aceita que você foi abandonada, que você foi fracassado, mas você não é fracassado. Você planeja na sua vida a vida como ela deve ser. E aí na hora que você olha para a vida, se aquilo que a vida está trazendo para você está de acordo, ok, é uma relação que não tem conflito. Mas se aquilo que a vida não está trazendo para você é uma relação de conflito, você tem duas maneiras para poder resolver esse conflito. A primeira maneira é você olhar para a vida e ver se aquela circunstância da vida ela pode ser mudada. Se ela pode ser mudada, ok, você muda para que alinhe o seu pensamento e aí se torna uma relação sem conflito. Agora, se não pode mudar a circunstância da vida, o fato da vida, você muda o seu pensamento e você aceita. Eu quero dizer um exemplo muito simples. Eu gosto de morar em Lafayette, esse é o meu pensamento. E aí a circunstância da vida me traz que eu moro em Lafayette. Então essa é uma relação sem conflito. Se eu gosto de morar em Lafayette e eu moro em Lafayette, a relação ela é sem conflito.
Mas, por exemplo, se eu gosto de morar em Lafayette, por exemplo, eu morasse em Belo Horizonte, opa, aí já seria uma relação conflituosa, porque eu gosto de morar num local e eu estou morando em outro local. Então, como eu cancelo esse conflito na minha vida? Duas circunstâncias. Ou eu mudo de Belo Horizonte para Lafayette e aí vira novamente uma relação sem conflito, pois eu gosto de morar num local e moro nesse local. Ou eu mudo a minha mente, fazendo com que ela então passe a aceitar, a gostar de morar em Belo Horizonte também. E aí, se eu moro em Belo Horizonte, gosto de morar em Belo Horizonte, é uma situação sem conflito. Agora é interessante quando a gente vê uma relação que a gente não pode mudar a circunstância da vida. Vamos pegar um exemplo simples. O casal está querendo ter um filho com saúde, um filho dentro, né, dos padrões de saúde, né, perfeito, filho idealizado. E aí a circunstância da vida é que o filho vem ali com um problema genético, uma doença genética, que por via de circunstâncias da vida, é uma doença que a medicina ainda não obteve cura, ainda não conseguiu alcançar a cura. E pela vida toda daquela criança, daquele bebê, ele vai sofrer com aquela doença. No desejo da mente dos pais, eles queriam um bebê saudável, com saúde, perfeito, enfim. Mas a vida trouxe um bebê ali com um problema genético, com uma doença. E aí o que acontece? Virou uma circunstância de conflito. Porque como os pais planejaram, não foi a forma como a criança veio. E aí, na hora que você olha para a criança, a circunstância que a vida trouxe, não tem como mudar. Enquanto aquela criança viver, ela vai sofrer com aquele problema genético. O que cabe aos pais então nessa circunstância? Aceitar e seguir a vida e viver em paz com isso e pronto, e acabou. E assim que as pessoas que sofreram rejeição, elas têm que viver. Elas têm que entender que elas sofreram uma rejeição, mas elas não são rejeitadas, e aceita, e pronto, e continua a vida. A gente vê que nessa palavra, Davi, independente das circunstâncias pela qual Mefibosete passava, Davi o aceitou. Davi o colocou comendo na sua própria mesa, porque Davi agiu com ele com benevolência. Davi disse a ele: não temas, porque decerto usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Deus, por causa de Jesus, age com benevolência em relação a gente. Porque Jesus lá na cruz levou sobre si todas as dores, todos os pecados, todas as circunstâncias maléficas desse mundo recaíram sobre Jesus. E pelo fato de Jesus ter colocado no nosso lugar, Deus tem benevolência para conosco e nos restaura, e nos redime, e nos aceita, independente de todas as circunstâncias que se passaram pela nossa vida, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas. Davi teve benevolência para com Mefibosete por causa de Jonatas, e Deus tem benevolência em relação a nós por causa de Jesus. É interessante porque quando Jesus está ali na cruz do Calvário, ele, em todas as passagens de todos os evangelhos, dos 4 evangelhos,
Jesus ele sempre trata Deus de Pai. Ele sempre fala Pai. Mas ali, nos momentos finais de sua vida, Deus é chamado por Jesus de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? É interessante porque naquele momento ali, Jesus já não era mais Filho de Deus. Jesus estava trocando de lugar conosco para que naquele momento todos nós fôssemos adotados por Deus e nos tornássemos então filhos de Deus, podendo então, a partir daquele momento, chamar Pai amado, Pai amado. Por causa dessa benevolência, por causa desse feito de Jesus, Deus hoje nos aceita, independente daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, das circunstâncias que marcaram a nossa vida, das coisas que as pessoas fizeram com a gente, porque Deus, ele não olha para os nossos erros passados. Quando nós aceitamos Deus através de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus olha os nossos olhos, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para quem a gente é, não para aquilo que os outros acham que a gente é. Então, meus irmãos, aceite-se. Independente das circunstâncias que você passou na vida, aceite-se. Independente daquilo que as pessoas fizeram com você, aceite-se. Independente das pessoas que não quiseram se relacionar com você, aceite-se. Porque é assim que Deus olha para você. Porque Deus te aceita todos os dias. Ah, o pessoal lá no futebol não me escolheu para jogar, mas Deus me aceita. Ah, o pessoal lá na faculdade não me aceitou no grupo deles do trabalho, mas Deus me aceita. Ah, o grupinho lá no meu bairro não me aceita jogar dama com eles na praça, mas Deus te aceita. E, irmãos, no final das contas, é isso o que importa. O que as pessoas pensam de você, o que as pessoas falam de você, o que as pessoas acham que você fez, o que as pessoas acham que você é, isso não importa. E isso não pode te afetar. E você não pode viver a sua vida segundo a opinião dos outros, escravizado segundo a opinião das outras pessoas, fazendo segundo o que as outras pessoas acham que você deve fazer ou não. É preciso que você faça o processo de autoconhecimento, você se encontre, você saiba quem é realmente você em Cristo. E que você, nessa conexão com Deus, descubra qual que é a história que Deus escreveu para você. Porque certamente, com essa capacidade de reconectar a sua vida, certamente você vai descobrir o que Deus quer para você. Que não foi nada daquilo que se passou. Foram circunstâncias que a vida trouxe. Que você não estava preparado, que você estava desconectado de Deus. Mas agora, caminhando com Deus, agora, alinhado a mente com Deus, certamente Deus proverá uma vida melhor, mais graciosa, com aflições, sim, porque no mundo nós teremos aflições, com dificuldades, sim, mas uma vida pela qual nós poderemos vencer, porque o nosso modelo de vida, Jesus Cristo, venceu e nos ensinou como que nós devemos fazer. Quero agora orar por você que está nos assistindo agora, para que a gente realmente possa se libertar desse mal, dessa escravidão da mente, que é a rejeição, e que você, ao se libertar desse mal, você possa reconectar-se a Deus e possa
ser mais feliz. Feliz sem condição nenhuma, porque você não precisa de nada para ser feliz. A felicidade, ela é incondicional, mas ela depende, certamente, da conexão com o Criador, aquele que deseja o melhor para você. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha nos limpar de toda rejeição, nos limpar de toda a escravidão da mente, nos limpar de todo comportamento inadequado, nos limpar, Pai, da opinião das pessoas, da necessidade de aprovação em relação aos outros, da necessidade de nos esforçarmos para sermos aceitos nos grupos, que nós possamos, Pai, sermos libertos de toda essa carga opressora, que oprime a nossa mente, que nos faz termos comportamentos inapropriados em busca da aceitação pelas outras pessoas, e que nós possamos entender que o único que já nos aceitou e que nos aceita sempre é o Deus Todo-Poderoso. Então pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha limpar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, de todo o processo de rejeição, de abandono, de fracasso, todo o pensamento maléfico que atrasaram a nossa vida até hoje. E que nós possamos, em nome de Jesus, seguir a narração que Deus Todo-Poderoso faz da nossa vida. E que nós, como os atores, possamos, em nome de Jesus, sermos conforme Deus quer que nós sejamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser restaurado a partir dessa palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, uma boa semana, até mais. Tchau.